Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o André Eu sou a Verônica. Eu sou a Jéssica. Eu sou a Sara. e a gente é a família Bahia, família missionária. Nós somos OM aqui no Brasil e é um prazer a gente poder estar conversando com você um pouquinho sobre um desses mitos que envolve a obra missionária. Família em Missões. Você já ouviu sobre esse mito? Ou você mesmo já pensou dessa forma? Missões só para quem é solteiro. Casado, com filhas, não dá para se envolver em missões. Tem muita despesa, como é que elas vão estudar, como é que vai ser morar num lugar diferente, numa cultura diferente, elas não vão aprender o idioma, ou elas aprendem e a gente não. Elas não vão se adaptar. Não vão se adaptar. Que outras coisas vocês lembram aí de ter ouvido quando a gente estava no campo? Serem estrangeiras. Ser estrangeiras no país. Ser estrangeiro no país. Aceitação do povo ao qual a gente está trabalhando. São mitos que envolvem esse tema de família se envolver em missões. Bom, preciso falar para você que a nossa família já está nesse negócio há pelo menos 10 anos. 10 anos. 10 anos de mala e cuia, né? Nós estamos há 10 anos atrás, nós seguimos como família para o Haiti. É isso mesmo. Jéssica tinha quantos anos? 7, 8. 7 para 8 anos. 4 para 5 anos. 4 para 5 anos. Eu também, né? Eu tinha... 4 para 5 anos. Não, 4 para 5 anos não. Né? Nós já tínhamos 12 anos, tínhamos feito 13 anos de casados, quando nós seguimos para o Haiti como família missionária. A gente também tinha uma série de preocupações sobre como que ia ser esse negócio de estar com as filhas pequenas. Dizem que as mães têm uma preocupação maior do que os pais, né? Então, como é que foi para você, meu amor? Olha, a minha preocupação era levar 2 meninas, né, para um país onde a gente não conhecia, não conseguia falar o idioma ainda. Então, essa questão do cuidado com as meninas, né, que é maior, então isso me preocupava bastante. Eu lembro de uma vez a gente ter ouvido, a gente foi numa igreja apresentar o projeto e conversar com... O pastor era nosso amigo, né, na época. O pastor daquela igreja era nosso amigo. E eu lembro dele olhar, a gente apresentando o projeto, ele olhou para Verônica, falou, você lembra o que ele falou para você? Você é louca. Você é doida. Você vai levar essas 2 meninas para aquele lugar. Então a gente ouve muito sobre isso, né? De gente de todos os níveis de envolvimento. Eu lembro também, a gente pastoreava uma igreja e quando a gente apresentou para a igreja que era a hora da gente seguir para o campo, eu lembro também a nossa vice-presidente na época cumprimentou a gente no final do culto ali, chegou, apertou a mão e falou assim, pastor, ainda bem que Deus chamou vocês, porque se fosse eu não ia não. Então, a gente sabe que existe esse mito, ele é real, no sentido que não é uma coisa inventada por missionários, é algo real. Há muita dúvida, muita incerteza, há muitos medos de realmente partir para um local diferente, né, como família, onde a gente ainda não conhece, né, ainda mais com crianças pequenas, mas a gente aprendeu nisso tudo que essa obediência em família fez com que a gente realmente vivesse o plano de Deus para a gente. Menininhas, você lembra, a Sara era bem pequena, né? 4 anos, né? Tinha 4 anos de idade quando foi. Lembra de alguma coisa dessa época? O calor. Não, mas não no Haiti ainda. Calma, segura aí. Me refiro a esse momento da saída da gente aqui do Brasil, a ida pro Haiti. Você lembra de alguma coisa? Eu lembro que eu ganhei uma boneca da minha avó. Ganhou uma boneca da avó. Mas fora isso, não lembro. E tu, Jéssica, você lembra de alguma coisa dessa época, assim? Você também ganhou uma boneca. Você também ganhei uma boneca. Também ganhou boneca. Você já tinha 8 anos quando a gente... Não, já tinha 8. Já tinha feito 8. 7 foi aquela festa que a gente deu lá de arroz. Foi lá. Você já tinha 8.
que você lembra dessa época? Nada. Faz um esforço Eu aí. lembro que a Jéssica foi um dos pontos que nos ajudaram a decidir. Verdade. Ela falou assim: olha, mamãe, se é o papai do céu que está chamando, então a gente precisa obedecer. Mesmo que eu vá ficar longe da minha vovó e que eu vá ver só nas férias. E ela não sabia que as férias iam ser só a cada 3 anos. Mas ela foi realmente esse instrumento de Deus para a confirmação. A Sarinha era muito pequena, então assim, o círculo dela ainda era só a família, né? Então, e a Jéssica já tinha a questão das primas, já tinha a questão dos avós, e essa questão ela foi decisiva realmente da Deus que é a gente ali no campo missionário. Eu fiz questão da gente perguntar para elas sobre o que elas lembravam. Eu imaginava mesmo que elas não iam lembrar. A Sara eu tinha certeza que não ia lembrar de nada. Aliás, eu não sabia nem que ela ia lembrar da boneca. Mas a Jéssica, eu até imaginei que ela poderia lembrar de uma coisa ou outra. Mas sabe o que é interessante? Porque esse é um dos mitos. Como é que vai ser isso na vida delas? Vão ficar traumatizadas, coitadas. Vão sair do Brasil, vão sair de pé da família. E isso é um grande mito para ser desvendado. Porque para quem tem 4 anos de idade, o círculo familiar é pai, mãe e irmãos. E mesmo assim, elas ainda a gente ainda falou com elas, ó, Papai do Céu tá chamando a gente para ir para um outro país, trabalhar com as crianças de lá. Então elas ficaram sabendo de todo esse processo. Participaram do processo, mas participaram como crianças. Exatamente. E não tem trauma nenhum. Você tem algum trauma dessa época? Melhor falar que não. Fala que não. Não tem. Tá gravando. Você tem algum trauma nessa época? Não tem, não lembra de nada, tá vendo? Então, assim, a grande verdade é que quando Deus fala com a gente, independente do que seja na vida da gente, e isso envolve a família, e normalmente envolve mesmo, obedecer a Deus sempre vai envolver a família, tá no pacote. Cuidado, tá no pacote os livramentos, tá no pacote o presente e o futuro, tá no pacote. Você quer ver uma das coisas que pra gente, a Verônica vai lembrar disso aqui, aí logo que a gente chegou no Haiti, né, a gente não falava francês na época, as meninas não falavam francês, e a gente falou, meu Deus, vamos ter que aprender esse diacho desse negócio, diacho desse idioma, né? E a gente contratou logo um professor particular, um casal, o professor para ficar comigo, com a Verônica, ela, que era a noiva, né, do professor, ficou com as meninas, e a gente com aquela preocupação, né, a gente tendo que aprender o idioma, mas a gente preocupado com as meninas, como é que vai ser? Olha, eu confesso a você que se houve alguma frustração aí, foi comigo, com a Verônica. Foi com a gente que é adulto. Porque essas criaturas com 8 e 4 anos de idade, o cérebro funciona... Primeiro trimestre de aula. O cérebro funciona igual uma esponja nova, seca assim, absorve tudo. Já com o primeiro mês de aula, a gente com a cabeça fervendo daquele negócio novo, parece que nada entrava, essas duas já estavam brincando em francês, já era indignante. Aí logo depois veio o primeiro trimestre, matriculamos na escola. Detalhe, o que vocês passam, o que a gente passa aqui no Brasil, quando a gente leva o filho pela primeira vez na escola, a gente chora, se sente o pior pai do mundo, a mãe mais desnaturada do mundo porque deixou aquela criança. Isso vai acontecer aqui, vai acontecer lá fora, a gente chorou do mesmo jeito quando deixou na escola. E elas entraram, né, um pouco chorosas, um pouco curiosas, enfim, um pouco de tudo igual aqui. Cara, mas o primeiro trimestre de aula, lá é por trimestre, teve prova. Sabe aquelas provas de trimestre, né? De avaliação. Essas criaturas me chegam com certificado de melhor aluna da escola, da turma. Falei, peraí, como assim, cara? Acabaram de chegar, são estrangeiras, primeiro contato com o idioma e já estão sendo destaque na sala. Melhores notas. E eu e Verônica, tu lembra disso? Ralando para aprender o francês. Então, assim, esse é um mito também em relação a filhos. Eu não vou... E às vezes, não é nem um mito. Às vezes é uma fuga. Uma fuga de adultos que não querem sair da sua zona de conforto, que não querem deixar seu ambiente seguro e estável, com tudo aparentemente sob controle,
E aí bota a culpa nos filhos. Não, eles não vão se adaptar. Não, eles não vão aprender. Não vai dar certo para eles. Quando, na verdade, é a gente que está achando um jeito de dizer não para Deus. Então fica a dica. Continua sendo a melhor coisa a fazer na vida da gente é obedecer. Obedecer. Bom, a gente chegou no Haiti. Vocês tinham aí 8 anos, 4, né? Vivenciamos 7 anos. Foram 7 anos no Haiti, como família. Talvez você pergunte pra gente assim, mas não teve dificuldade? Tiveram muitas dificuldades. Eu vou lembrar uma do primeiro ano da gente. Aliás, algumas do primeiro ano da gente no campo. Uma delas foi, nós estávamos com o carro, e se vocês lembrarem alguma coisa, vocês falem também. Não sei se vocês vão lembrar dessa do primeiro ano. Mas nós estávamos fazendo algum deslocamento, não sei se era no supermercado, alguma coisa assim. E dentro do carro, a Jéssica começou a chorar. E Sara? A Sara. Foi a Sara? Sara. Sara começou a chorar. É isso mesmo. Começou a chorar. E a gente, dirigindo aqui, a Verônica do lado, a Jéssica do outro. Falou, o que você está chorando, minha filha? O que aconteceu? Você lembra? O que você falou? Eu tô com saudade da minha avó. Tô com saudade da minha avó. Um pitoco, 4 anos de idade, chorando, não sei se ela já tinha feito 5, mas chorando porque eu tava com saudade da avó. E aí foi muito interessante, cara. Aí a Jéssica começou a chorar também. Nessa época foi efeito escada. Foi. Começou a passar. Aí a Jéssica começou a chorar do lado. Eu também tô e tal, meio que já tava com vontade mesmo. Aí a Verônica olhou pra trás. As duas chorando. Começou a chorar e aí, é claro, né? Eu me mantive firme. Não, brincadeira, eu chorei também. Né? E fomos os 4 aos prantos naquele dia, porque a gente estava com saudade de casa, saudade da família. A gente também passa por isso. Isso não fez a gente voltar do campo. Isso não traumatizou a gente. Era uma saudade própria de quem ama, de quem estava longe de casa, quem estava vivenciando uma outra cultura, mas que fez parte, né, do nosso momento. Choramos os 4 juntos, depois fomos nos alegrando, fomos nos adaptando. A adaptação é possível, ela acontece diferente para cada um, né? A Sara se adaptou, acho que muito mais rápido do que todos nós aqui. Tá muito da sua personalidade, né? Fez logo amizades, caiu na graça da professora, né? Da primeira professora. Da primeira professora, né? A Jéssica também conseguiu se adaptar bem. Você também, né, meu amor? A gente demorou um pouco mais para se adaptar, né? Processo mais devagar, mas nos adaptamos. Nos adaptamos. A adaptação é possível, ela acontece. Né? E uma das coisas que eu vejo que essa adaptação ela foi possível é que a gente mantinha o nosso ambiente seguro, né? Ali na nossa casa a gente tinha o acordo de falar a nossa língua materna. Uhum. Então isso fazia com que as meninas elas ficavam nesse ambiente mais seguro. Embora mais para frente elas queriam falar francês, crioulo, inglês, espanhol, mas nesse primeiro momento de adaptação, então o nosso combinado entre a gente era o português, até para a gente poder manter a língua materna, para quando viesse ao Brasil elas não perdessem essa língua para poder se comunicar com a família, se comunicar com os avós, quem elas estavam com tanta saudade. Uhum. Né? Então isso foi muito importante. Essa é uma dica que a gente hoje compartilha com todo mundo que está se preparando, começando a vida cristã, ou até gente que já está no campo um pouquinho, mas de repente não recebeu essa mesma orientação. O idioma, o nosso idioma, né, a nossa língua materna, português, é a língua do nosso coração. É ela que nos conecta muito entre nós mesmos e com as nossas famílias, com a nossa igreja, com o nosso povo no Brasil. Então, aprender o outro idioma é fundamental para você ter essa relação com o povo para onde a gente está servindo, né? Vai servir. Mas manter a língua portuguesa é fundamental. Aliás, você foi falando aí, né, desse acordo que a gente tinha, foi fundamental. Sara saiu daqui, ela não tinha vivenciado 1 ano de pré-escola.
ela foi para lá no segundo ano da pré-escola, né? A Jéssica foi no terceiro ano do ensino fundamental. A Jéssica já tinha sido alfabetizada aqui no Brasil, ela foi para lá, teve que aprender o francês e, como a gente falou aqui, se adaptou muito bem. A Sara foi um ano para a escola aqui, mas a alfabetização mesmo dela foi no Haiti, foi em francês, a gente brinca até hoje, né? Ela pensa em francês. Oh, bom dia. Oh, bom dia, crioulo, né? Ela pensa em francês, por vezes esquece as palavras em português, até hoje, né? Mas foi alfabetizada em português. A gente tem privilégio, a Verônica é pedagoga, alfabetizou a filha dentro de casa. Então, isso é fundamental. Hoje, por exemplo, depois de 7 anos, voltamos para o Brasil e vieram para a escola aqui no Brasil, né? E a gente também tinha uma preocupação. E agora, como é que vai ser? Né? Estudaram 7 anos no Haiti, outro método, outra pedagogia, outro Escola tudo. cristã. Era uma escola cristã no Haiti, e agora? Vai pegar a escola pública no Brasil? Será que vão se adaptar? A gente de novo, adulto, com os nossos medos, as nossas incertezas, não querendo abrir mão da nossa zona de conforto e segurança, e às vezes botando culpa e arrumando desculpa nos filhos, né? Novamente. Chega no Brasil, se matricula, aqui é bimestre, né? Primeiro bimestre, as notas. Ai, não para uma dificuldade. Então, assim, mas foi fundamental esse acordo que a gente teve, né? E aí eu me lembro de outras famílias que a gente foi conhecendo nessa caminhada. Me lembro aqui de um exemplo não tão positivo, eu diria, né? De um casal que se formou, inclusive, com a gente, no nosso curso missionário, e eles já estavam no campo há muitos anos, tiveram filhos no campo, mas com o afã de aprender o idioma, com o afã de aprender a cultura, eles não receberam essa orientação anteriormente na ida para o campo. E entre eles, para aprender o idioma com muita facilidade, acho que era o inglês na época, né? Só falavam inglês entre eles, inclusive com as crianças. Porque isso naturalmente vai fluir melhor, você está o tempo todo falando o idioma e tudo, flui melhor. Mas não ensinaram português. E aí quando vieram para o Brasil, o que aconteceu, você lembra? O filho não se sentia parte junto com a família. Ele queria voltar para o país onde eles estavam servindo. Porque ele não conseguia se comunicar com os avós, com os tios. Então houve esse distanciamento, né, da língua. Eu percebo nisso que não tem a ver com a obra missionária. Não tem a ver com uma família para missões. Às vezes tem a ver com o preparo mesmo. Né? A importância de um curso missionário para quem vai para o campo. Mesmo em família. Nós, quando fomos para o curso missionário, nós fomos em família. Então, eu e Verônica estávamos na sala de aula, as meninas estavam um período na escola, no outro período ficava no cuidado, né? Cuidado dos FMs, como a gente fala, né? Na casinha dos FMs lá, o Filhos de Missionário, como é chamado. E elas também foram tendo esse acompanhamento, foram tendo esse preparo na linguagem delas, né? No ritmo delas, mas é fundamental o preparo. Aí um exemplo de uma outra família em missões, mas que devido à falta de preparo inicial, enfrentou dificuldades, mas não porque era uma família em missões, mas porque não teve um preparo adequado. Graças a Deus, foi só uma questão de tempo, criança é esponja nova, então o pequeno tinha essa dificuldade, mas bastou ali o primeiro mês, até o contato com as outras crianças. Não sei se você lembra dele, Jéssica. Conviveu com você lá na casa dos FMs, mas não lembra, né? Mas depois foi aprendendo, até com as outras crianças, e aqui no Brasil, depois foi aprendendo na escola também, e com mais 2 meses, 2 meses já estava interagindo melhor, estava balbuciando melhor as palavras, e aí foi, e com pouco tempo se adaptou. Então, é uma questão de preparo, eu diria. Né? Primeiro, de obediência. Acho que é o primeiro ponto importante para a gente aqui, é entender que se Deus, Papai do Céu mandou, né? A melhor coisa que a gente faz é obedecer. O segundo é se preparar. Mesmo em família. Tem outros 2 exemplos muito legais, né? Aliás, eu me lembrei de mais um aqui, talvez dê tempo de falar 3 aqui, depois o pessoal da mídia corta aí.
Mas eu me lembro aqui, no nosso curso missionário, nós ficamos numa casa, tá? Onde a gente fez o treinamento missionário. Havia uma casa, chamada Casa Missionária, com 4 famílias. Nós éramos uma dessas famílias, havia outras 3 famílias. 2 delas se tornaram muito amigos nossos. Uma família seguiu para o Sudeste Asiático, também, eles tinham 3 filhos. 3 filhos. Um na idade da Jéssica, outro na idade da Sara e Mais velha. Tinha uma mais velha. Uma mais velha que você, uma na sua idade e outra na idade da Sara. E estavam lá também no treinamento, foram para o Sudeste Asiático. A gente manteve muito contato, enfrentaram isso um pouco do que a gente estava falando aqui sobre adaptação e tudo. E estão de volta também no Brasil, depois de acho que lá eles passaram também cerca de 7 anos, aproximadamente, também no Sudeste Asiático. E voltaram, e hoje os filhos já estão na faculdade. Então, a filha mais velha está na faculdade, né? O filho também está se preparando para a faculdade, enfim. A gente vai falar daqui a pouco um pouquinho dos benefícios, se a gente puder, das bênçãos, do que é ser família no campo missionário. Mas eu me lembro claramente aqui da família dos nossos amigos lá de Goiânia, que também foram para o campo. E do outro lado, essa família de Goiânia era vizinha nossa de quarto, né? De kitnet. E tinha uma sala no centro ali da casa, e do outro lado tinha outras 2 kitnets. E uma outra família, também ficaram muito amigos nossos, foram inicialmente para o Chile, também tinham 2 filhos. O caso deles pra gente é um negócio assim fantástico. Primeiro porque ele é filho de missionário. Aliás, é filho e neto de missionários. Ela, filha de pastor. Então, assim, vivenciaram, esse casal cresceu nesse ambiente. Se tivesse tanto trauma, tivesse tanta coisa ruim, tanto não vai dar certo, se tem alguém que não iria se envolver nesse negócio, era esse casal. Porque viu o avô indo para o campo missionário, viu os pais, o sogro e a sogra, e os caras estavam lá. Estavam lá no treinamento missionário, se preparando para seguir com os 2 filhos. Acho que a idade é um pouco mais velho que você, né? O menino. Os 2 são mais velhos, né? Mas a menina é pouca coisa mais velha que você, né? 1 ano, 2 talvez. Ele talvez uns 3 anos mais velho que você. Deve estar hoje com 22 anos. Mais ou menos isso, né? E, cara, que família fantástica, né? Família fantástica. E me lembro o rapaz, depois que os pais de lá do Chile, eles foram para o continente africano, né? Foram servir num outro contexto, passaram de novo pelas adaptações. E de lá o rapaz terminou o ensino médio. E aí, essas coisas loucas para o mundo, né, que Deus faz, parece que para confundir mesmo a sabedoria do mundo. Quer dizer, não só o pai, que era neto e filho de missionários, mas agora o filho, o bisneto, o neto, o filho, decide seguir também para o seminário, vai fazer seminário na Espanha. E está agora lá na Espanha. Oi? Terminou? Terminou ano passado? Ou está terminando agora esse semestre? Terminou o ano passado, seu curso teológico, se preparando agora para dar início ao seu ministério pastoral. E assim, a filha acabou indo para os Estados Unidos depois também, terminou o ensino médio, foi fazer faculdade, aonde? Em algum lugar do planeta. E esse é uma das coisas fantásticas aqui. Né? Se tem o mito de que se envolver como família não dá para se envolver em missões, esse mito acaba a gente também não percebendo que é Deus quem cuida. Todos os detalhes. Todos os detalhes. Jéssica, quantos idiomas você fala hoje? 5. Sara, quantos idiomas você fala? 4,5. 4,5. Nossa, que chato. 4,5. Né? E a gente, amor? 1,5? 1,5. Falamos 2,5, na verdade, né? A gente fala português, 2,5. fala francês e se comunica em crioulo básico, né? Crioulo haitiano. Mas essa turminha, né? Eu costumo dizer para as minhas filhas que elas
podem fazer faculdade em qualquer lugar do planeta. Aliás, eu diria que podem fazer em qualquer planeta. Porque elas se adaptam fácil em qualquer lugar. São bênçãos, são frutos dessa obediência, mesmo família, se envolver na obra missionária. O idioma, aprender idiomas é uma dessas bênçãos. Nós não pagamos escola de idiomas para as nossas filhas. Não teríamos condição de pagar 5 cursos de idioma para a Jéssica no Brasil, 4 cursos e meio de idioma para a Sara. Não seria possível, financeiramente falando. Tempo, não seria possível. Você conhece alguém que faz 5 cursos de idioma simultaneamente? Deve ser raro um negócio desse, né? Eu nunca ouvi falar. Já ouviu falar? Deve ser muito raro. Talvez até exista, mas não é comum. Mas é exatamente isso que a gente tem hoje. Ninguém deve sair, pensar em se envolver em missões por causa disso. Porque a gente não se envolve em missões para ter benefícios. O nome disso é barganha e a gente não recomenda ninguém barganhar com Deus. Mas eu quero só compartilhar aqui que isso é uma bênção, um cuidado de Deus, uma forma de Deus dizer: enquanto você cuida das minhas coisas, eu cuido das suas. Isso vem no pacote da obediência, né? É o combo completo, vem no pacote da obediência. Vale a pena obedecer ao Senhor. A gente também, nem tudo são flores, como a gente costuma dizer em português, né? Nem tudo são flores. Conhecemos famílias no campo missionário que se esqueceram da sua razão, do porquê estavam no campo. Assim como existem muitas famílias que não vão, não se envolvem, por todos esses medos, essas incertezas, essas desculpas esfarrapadas. Também tem gente que, por esquecer a razão, pode se perder no caminho. Infelizmente, a gente precisa dizer isso aqui também. Nós conhecemos famílias que se perderam no caminho. Famílias, marido e mulher, com pais, com os filhos, e que, porque se esqueceram, tentaram se apegar aos resultados e tornar os resultados a razão de ser, seja porque lá fora recebem dólar, seja porque lá fora a gente é estrangeiro e isso gera algum tipo de status, seja porque aparecem outras oportunidades exatamente por causa disso. Enfim, também existem essas possibilidades, mas elas existem aqui também no Brasil, não é verdade? Também existe aqui. Porta de emprego que aparece do nada, com salários melhores e benefícios melhores, exatamente no momento que a gente está orando e dizendo assim: bom, Senhor, acho que o Senhor está chamando a gente para se envolver com a obra dele entre os menos alcançados em algum lugar do planeta, aí é a hora que aparecem oportunidades e tudo. Isso não é uma condição para quem vai. Isso é uma realidade de todo mundo que decide tomar a decisão: vou obedecer a Deus. O que Deus mandar fazer, eu vou fazer. Vão aparecer tentações, vão aparecer provações e os mecanismos para a gente poder vencer isso são os mesmos, independente de onde a gente estiver. Obediência, relacionamento com Deus, tempo juntos, buscar isso juntos no Senhor, na multidão de conselheiros a sabedoria, e vai cair de novo na obediência. Houveram momentos de vontade de voltar para o Brasil? Com certeza. Teve um momento de chutar o balde e dizer assim: vamos voltar. Houveram vários momentos em que a gente pensou realmente de voltar para nossa casa. Mas o que fez a gente permanecer foi saber quem nos chamou. Essa convicção de chamado. E é isso que vai fazer com que a gente permaneça firme no propósito para o qual o Senhor nos chamou.
Mas eu ouvi isso não foi no treinamento missionário. Ouvi isso no primeiro sermão, quando eu estava entrando no seminário em Recife. Um pastor de Recife, que depois se tornou um mentor e é um exemplo para mim até hoje. Primeira mensagem que eu ouvi quando cheguei em Recife para fazer seminário. Certamente você não vai lembrar do texto que eu estou pregando, você não vai lembrar de nada da mensagem, mas se você puder lembrar dessa frase, já vai ter ganho, eu vou ter ganho o sermão. Ele dizia: o que vai manter você firme no seu ministério é a convicção do seu chamado, de quem te chamou. A gente tem vivido isso. Isso foi há mais de 20 anos, 24 anos atrás. Isso me manteve firme nos 4 anos de formação, tem nos mantido firme nesses 23 anos de casados, tem mantido a gente firme nesses 12 anos, pouco mais de 12 anos envolvido em missões, diretamente, né, de tempo integral praticamente. Então, a gente queria deixar essas dicas para vocês que estão ouvindo a gente aqui. Tá? Primeiro, de que pare de dar desculpas para obedecer a Deus. Pare de dar desculpas, seja ela qual for. Tá? Não há dinheiro que pague o fracasso da família. Não há sucesso na vida que compense o fracasso da família. E a família começa a fracassar quando ela para de obedecer a Deus. Independente de onde ela estiver. Então, pare de dar desculpas. O Senhor está falando com você que é marido, você que é o homem da casa. Ore. Ore ao Senhor, converse com a sua esposa, converse com seus filhos. Porque o Deus que fala com você, fala com eles. Fala com elas. E a experiência que a gente tem é essa. Né? Às vezes leva um pouco mais de tempo com um, leva um pouco menos de tempo com o outro, mas Deus não é Deus de confusão. E o que a gente aprendeu é que os medos eles vão surgir, a ansiedade também vai surgir, mas tudo isso ele precisa ser colocado diante de Deus, que nos conhece por completo e pode resolver aquilo que não está resolvido na nossa vida, para que realmente a gente possa continuar nesse caminho de obediência. Caminho de obediência. Entregue na mão do Senhor os seus medos e as suas ansiedades e Ele vai dar os caminhos, né? Ele vai apontar os passos e as direções para continuar obedecendo ao Senhor. Então, a segunda dica é essa: decida obedecer a Deus. Decida obedecer. Não tem nada que substitua e que vale a pena desobedecer. Eu lembro de uma coisa que Jéssica, depois assim que nós voltamos ao Brasil, recebemos um convite para o pastorado e aí trouxemos novamente, né? Era uma nova decisão, um novo ministério, era aqui no Brasil, é verdade, mas não deixa de ser um campo, né? E a gente foi tratar isso em família e aí a gente foi ouvir um pouquinho das nossas filhas, o que elas acham. Você lembra o que você compartilhou com a gente, minha filha? Que eu não queria, mas que eu não estava disposta a pagar o preço de Jonas. Preço de Jonas. O que é isso que ela está dizendo? O preço da desobediência. Preço da desobediência. Se você não sabe ainda, eu recomendo abrir sua Bíblia, leia o livro do profeta Jonas, e eu tenho certeza que você vai entender bem o que é isso que as meninas estão falando aqui. E a gente está dando para você como um passo para esse envolvimento, né? Parar de dar desculpas, a obediência, né? Decidir obedecer ao Senhor. Isso é uma coisa em família, né? Não é uma coisa de uma pessoa, é uma coisa da família. E acho que o terceiro passo importante aí é o preparo. É o preparo. A gente hoje está tendo a oportunidade de dirigir, né, o Centro de Treinamento Missionário da Operação Mobilização da OEM no Brasil. E nós trouxemos para o Brasil, ano passado, o Selo Internacional de Formação, né, e Preparo Missionário da OEM. Haviam apenas 10 centros de treinamento internacional da OEM e nenhum deles no continente americano. E o ano passado, todas as mudanças, os investimentos, os preparos que foram feitos, a gente conseguiu trazer para cá o REACH, o curso Equipando para as Nações, que também é para a família. Tá? Então, fica a dica aí para que você possa, junto com a sua família, vir para cá, aqui em São José dos Campos, para um tempo de preparo. São 20 semanas de preparação
para seguir para as nações. Seguir para onde Deus te mandou. Isso aí é com Deus. Tem um amigo nosso aqui, desses antigões aqui da UEM, que nos ensina uma verdade fundamental. Missões começam onde você está e terminam onde Deus quer. Então, para de dar desculpas, obedeça, decida obedecer, se prepare e vá. E obedeça. Você estava falando pra gente agora de um outro exemplo. A Jéssica falou do Jonas, né? E o exemplo que você trouxe pra gente agora há pouco aqui nos bastidores. Foi qual? Abraão, em 2 histórias bem conhecidas, que é quando Deus tirou Abraão da sua zona de conforto. E Abraão não sabia onde é que ele ia parar, mas ele decidiu obedecer a Deus. E a segunda é quando Deus falou para Abraão levar Isaac, o seu único filho, o filho onde ele amava muito, muito, oferecer ele como sacrifício. E Abraão, mas eu tenho certeza que ele ficou tipo, você me deu ele, agora você quer que você vai tirar ele de mim? Mas ele decidiu obedecer de qualquer jeito, porque ele sabia que o melhor caminho era obediência. Obediência. Obedeça. Tá? É isso que é. Acho que é por aí, né? Família e missões. Obediência. Tá? Então, ficamos por aqui? Alguma coisa? Por aqui. Lembra de mais alguma coisa? Não? Então é isso. A gente espera poder encontrar você. Tá? Se não, em algum lugar desse planeta, servindo em missões, na eternidade. Ou aqui no Reach Brasil. Ou aqui no Reach Brasil. É isso aí. Deus abençoe. Tchau. Tchau.